Ei, empresário ISP, você sabe o motivo que alguns provedores crescem absurdamente e outros ficam estagnados? Você sabe os motivos que alguns provedores de internet dominam bairros, cidades, estados e outros não, outros continuam pequenininho? Você sabe o motivo que alguns provedores de internet estão ganhando muito dinheiro, com ticket muito alto, vendendo bem, trabalhando bem com equipe engajada, com equipe motivada, e outros não, e outros estão parados no tempo? Um dos motivos pode ser liderança. E o assunto liderança é pouco falado dentro dos provedores de internet. E nesse vídeo da série VLMP, eu quero falar aqui sobre liderança. Então, aqueles provedores que crescem, que continuam crescendo, possivelmente são provedores que têm liderança definida, são provedores que treinam os seus líderes. No entanto, aqueles que ficam estagnados, parado, pequeno, são aqueles que ou não têm liderança definida, ou não preparam líderes, ou não sabem da importância de ter líderes de setores dentro da sua empresa. A maioria dos provedores micro, pequeno e médio, o dono, o empresário ISP, ele acaba fazendo tudo, ou ele faz mais do que os colaboradores, ele faz mais inclusive do que os gestores. A maioria são muito centralizadores, isso por uma necessidade, e não tem tempo de pensar, não tem tempo de administrar. Por isso que eu quis trazer para você, nesse vídeo aqui, algumas dicas sobre liderança, como liderar melhor, como definir a sua liderança. Então, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te dar dicas fantásticas aqui, dicas magníficas, para que você entenda a importância de liderança e não somente entenda e saiba como definir a sua liderança, saiba como criar a sua liderança, saiba como treinar a sua liderança e a importância dessa liderança. É claro, para nós entendermos sobre liderança, né, sobre a importância da liderança, é importante entender tipo de líderes que nós temos. Então, dentro dos provedores, eu que já atuo dentro de provedores há muitos anos, eu encontrei vários tipos de liderança. Eu encontrei provedores que são provedores pequenos e médios, que o dono que toma conta de tudo, que lidera todos os setores. Eu encontrei provedores pequenos e médios que até têm uma liderança definida, ou seja, a pessoa que toma conta daquele setor, mas não é respeitada a hierarquia, e isso é um problema. Então, o líder, de fato, é aquele que faz tão bem feito quanto o dono, que faz como o dono faz, ou melhor do que o dono faz. Mas para isso, é importante primeiro atrair bons líderes. A grande maioria dos provedores, eles pegam pessoas que faz algo bem naquele setor e promove a líder sem treinar como líder, ou seja, uma pessoa que executa muito bem, um técnico que executa muito bem a sua função de implantação, de ativação, pega ele e coloca para tomar conta de uma equipe. E na maioria das vezes ele sabe fazer muito bem, mas gerenciar, conduzir pessoas, ele não foi treinado, ele não sabe. Então você acaba não tendo um líder e perdendo um instalador. No processo de vendas, a mesma coisa, no processo de retenção, a mesma coisa. Então, o líder, é importante que você entenda o perfil do líder, entenda se aquela pessoa que você vai colocar como líder, de fato, tenha perfil, ou você contratar líderes pronto de fora, líderes do mercado externo, e não de pessoas da sua empresa, e treiná-lo ali, explicar, mostrar a sua empresa, como é a cultura da sua empresa, o que você deseja dele. Isso é muito importante. E no processo de liderança, eu me deparei com alguns tipos de líderes. O tipo de líder que não faz a empresa crescer, aquela pessoa que está no cargo de gestão, de gerir pessoas, que não ajuda a empresa a crescer, que não motiva as equipes, que as pessoas trabalham, às vezes, ali por medo, é o líder autoritário, o líder que manda. Mas para fazer as empresas crescer, para fazer os provedores crescerem ainda mais e trabalhar mais harmonizado e produzir mais e ter ambiente saudável,
é importante que tenhamos líderes inspiradores, ou seja, líderes que inspiram. E esses líderes têm algumas características, e eu vou falar essas características aqui para você observar dentro da sua empresa. Se você quer promover alguém a líder, quer promover alguém para tomar conta daquele setor, é importante observar essas características para que você não dê um tiro no pé, ou seja, para que você não tire uma pessoa que executa bem uma função, coloque para liderar e essa pessoa liderando pode ser que destrua a sua equipe. Ou seja, de fato você perdeu um ótimo executor, um ótimo colaborador e continuou sem a liderança e mais, né? Ele pode destruir a sua equipe, deixar a sua equipe desarmonizada, vamos falar assim, deixar a equipe fora de sintonia. Mas antes de passar sobre algumas características, isso também está dentro da liderança, a importância de contratação. É muito importante o provedor saber contratar. O grande detalhe é, pela grande demanda de colaborador, pela falta de profissional para trabalhar, nós provedores estamos contratando, na maioria das vezes por indicação, na maioria das vezes por habilidade, ou seja, a pessoa coloca no currículo que sabe fazer tal função, que tem a sua experiência e acaba sendo contratado e às vezes contrata a primeira pessoa que aparece por falta de profissional. Mas habilidade é importante. Uma indicação também é importante, né? Porque sabe que a pessoa já desempenhou um bom papel em uma outra empresa e vai ser importante para a sua empresa. Mas o principal da contratação é algo que pouquíssimos provedores estão fazendo. Então, independente do porte do seu provedor, se é micro, se é pequeno, se é médio, se é grande, a contratação ela precisa ter um viés, ter uma avaliação, ter uma análise de traço de personalidade. E aqui eu estou falando de comportamento. O comportamento, ele define o quanto essa pessoa vai trabalhar bem, o quanto essa pessoa vai produzir bem, o quanto essa pessoa vai trazer resultado para a sua empresa. Essa análise de comportamento, o traço de personalidade, ele define o quanto essa pessoa vai trabalhar na sua empresa, vai fidelizar a sua empresa, porque o que acontece é muita rotatividade dentro dos provedores. Então, fazendo uma análise de comportamento na contratação é fundamental. Hoje, as demissões, as pessoas que são mandadas embora de provedores, 100% é por comportamento. Ou seja, aquelas pessoas, 100%, elas são demitidas por comportamento. E é claro que quando nós vamos contratar, 100% dessas pessoas é por habilidade. A gente olha o currículo, é por currículo que são contratadas. E isso os provedores têm uma despesa muito alta. Você pegar uma pessoa, treinar, separar uma pessoa para treinar aquele que está entrando. E não pode ser aquele que está saindo para treinar quem está entrando, porque senão vai ensinar, talvez vai ensinar errado aquela pessoa. Então ali você tem 3 pessoas. Em uma contratação, você tem 3 pessoas sem produzir o máximo, sem produzir o que deveria. Porque um está aprendendo, o outro está treinando. E aquela pessoa que vai sair, se tiver cumprindo um aviso ali, ela já não está mais fazendo o que deveria fazer, ela está fazendo o corpo mole, ou enfim, ou quando você percebe que uma pessoa precisa ser demitida, precisa sair, você precisa mandar embora, é porque ela já não está servindo mais para a sua empresa. E como você vai contratar isso? Hoje no mercado tem vários tipos de teste de comportamento. Antes de você contratar, aprenda ou procure alguém que faça teste, análise comportamental e contrate por comportamento. E por que eu estou falando isso dentro de um vídeo sobre liderança? Porque eu sei que a maioria dos provedores são gestores, são os líderes que contratam. Por exemplo, o provedor que tem o setor de liderança de vendas definido, ele tem um gerente de vendas e ele passa pela avaliação do gestor de vendas, do gerente de vendas. Aquela empresa que tem o líder definido na parte técnica, né, o líder de equipe técnica, o gerente da parte técnica, passa por avaliação dele, na grande maioria, para ser contratado. Ou aquelas empresas que têm o setor de RH para contratar, vai passar por uma avaliação ali.
Então é importante fazer uma avaliação de comportamento, um teste de comportamento. Por exemplo, um técnico, uma pessoa da implantação, ele não pode ter um perfil criativo, ou seja, isso é traço de personalidade, porque senão ele vai querer fazer diferente. Lá no cliente, ele vai querer fazer diferente do que foi instruído fazer, do que o líder, do que o gestor falou para ele fazer. Ele não pode ter um perfil de analista, porque senão ele vai gastar um tempo maior para fazer o trabalho, porque ele é tão perfeccionista que a perfeição dele é maior do que exigido, inclusive, pelas normas, ou seja, nunca está bom para ele aquilo que ele vai fazer. O técnico também, o instalador, ele não pode ter um perfil muito comunicativo, ou seja, o perfil não pode ser predominante, o comunicativo, o emocional, porque senão ele vai fazer instalação e ele vai gastar todo o tempo nessa instalação, nessa implantação, conversando com a dona de casa, ou o dono de casa, ou com a família que ele vai fazer a implantação. Então, o tempo dele de instalação vai ser muito maior. E qual o perfil de um técnico? Ele tem que ter o perfil de executor, predominante executor, porque ele é focado, ele trabalha por desafio, ele quer fazer o máximo de instalação por dia, e é claro que ele precisa ter um pouquinho comunicativo, ele precisa, porque é necessário se comunicar com a dona de casa, com o dono da empresa, e um pouquinho de analítico, que ele precisa preencher relatório, mas ele precisa ser predominante executor. E dentro de uma análise comportamental, na hora de contratação, você pode avaliar isso. Da mesma forma, se você vai contratar alguém para o financeiro, tem que ter o perfil adequado. Para você extrair o máximo da sua equipe, é importante que tenha o perfil adequado para aquela função. E cada ser humano, ele é diferente um do outro. E o perfil não é algo que a gente dá uma olhada assim e o cara fala desse jeito e fala daquele jeito em uma entrevista. Você falou, nossa, que legal, o cara foi muito sincero na entrevista. Isso não significa que ele tem o perfil para tal função. A análise de comportamento é muito mais profunda, é através de teste. Então nós temos DISC, temos Solids, temos Coach Assessment, temos teste dos animais. É um teste mesmo que faz com aquela pessoa de forma inconsciente para ali trazer números para a gente poder medir. Então tem métrica para a gente saber qual o percentual do perfil, do comportamento daquela pessoa e encaixar no lugar certo. Eu já atendi empresas que tinham profissionais maravilhosos dentro da empresa, todos profissionais magníficos, a empresa não andava, porque estava fora do setor. Ali só um ajuste de troca de setor, usando as mesmas pessoas, colocando na função correta para ela, já aumentou as vendas, já aumentou o resultado, já aumentou o crescimento da sua empresa. Então você líder, você gestor, você empresário ISP, traga a sua equipe, se você já tem uma equipe de líderes, traga a sua equipe e fala, a partir de hoje, contratação através de análise de comportamento. Então vocês vão aprender a fazer análise de comportamento. Vocês vão se tornar analista comportamental. Então, esse é um grande passo. Um outro passo é, nas contratações, pelo líder, é importante entender que quando você contrata alguém, é importante você treinar. Infelizmente, quase 100% dos provedores, por estar precisando muito do trabalho daquele colaborador, está precisando muito de uma pessoa naquela função, pega o currículo, dá uma olhada, olha, a pessoa sabe, e às vezes sabe mesmo, e já coloca, chega na empresa, fala, você vai fazer isso tudo, você vai fazer isso aqui, ó, você vai sentar nessa mesa e é isso que você vai fazer. Passa um treinamento ali de 2 horas ou de 3 horas, ou às vezes de 20 minutos e deixa a pessoa fazendo por si só. Então, uma integração é necessário nas novas contratações, ou uma reintegração das pessoas que você já tem na empresa, para deixar claro, ou seja, treinar. Isso é uma das coisas. Treine o seu colaborador até ele ficar bom. E o papel do líder é estar junto, é mostrar para ele, é mostrar como faz, é fazer com que ele entenda o que ele tem que fazer e com clareza. É importante que tenha clareza. Não somente falar para ele assim, ó, você tem que fazer isso, mostre para mim,
e se você der conta, você vai continuar na minha empresa depois de 3 meses. Não é bem assim. E para que aconteça isso, o líder não pode ser aquele líder autoritário que manda. Às vezes a pessoa vai fazer ali por medo e acaba errando ainda mais. Quando o colaborador trabalha sob pressão, ele acaba errando ainda mais, ele acaba trazendo mais falhas e isso traz prejuízo, cometendo mais falhas e isso traz prejuízo para a empresa. Então, treinamento é fundamental. Uma outra questão importante para a liderança é dentro da empresa, quando você contrata alguém, exemplo, se você vai contratar um vendedor, não coloque ele diretamente na função de vendedor. Mostre para ele que dentro da empresa ele pode crescer, mas coloque ele como auxiliar de vendas, por exemplo. Ele vai passar, você explica, olha, você vai passar por essa função de auxiliar de vendas, aí você coloca ele para treinar com os melhores da sua empresa, que já são pessoas que vendem muito, que já são treinadas, que batem metas, ou seja, treine com a pessoa certa. Ou você mesmo, como líder, treine aquela pessoa, você como gestor, como gerente de vendas. Mas primeiro, coloque ele no nível hierárquico mais baixo e mostre para ele que ele pode crescer, mostre para ele que ele crescendo dentro da empresa, quando ele se tornar vendedor, ele vai ganhar mais, principalmente que ele vai receber mais comissão ou recebe comissão quando se tornar vendedor, mas primeiro faça o seu colaborador, líder, passar pelo processo. Se você contrata uma pessoa para cargo de técnico, primeira coisa que ele tem que fazer é passar por auxiliar de técnico. Aí depois ele se torna técnico. Aí ele pode se tornar técnico nível 1, técnico nível 2, técnico nível 3. Aí você coloca escalas, níveis da parte técnica dentro desse processo de evolução. E mostra para ele, é importante mostrar, olha, você técnico nível, você ajudante, assistente de técnico, você começa a ganhar isso. O teto de assistente de técnico é isso. Mas quando você se torna técnico nível tal, você aumenta o seu salário. Quando você subir de nível, você aumenta o seu salário. Ou seja, ajude o colaborador projetar na mente dele o crescimento dentro da sua empresa. Pessoas de suporte, por exemplo. Muitas vezes o líder do provedor, muitas vezes o provedor contrata uma pessoa e coloca direto no suporte. Às vezes sem experiência de campo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você contratar um suporte é colocar ele para acompanhar o vendedor, é colocar ele também para acompanhar o setor técnico, ou seja, chama-se integração. Porque quando um técnico, um suporte tiver um problema técnico do cliente, quando ele liga para resolver ou para cancelar o plano, o suporte técnico vai saber tudo o que acontece nas outras áreas. E assim ele vai ter uma chance muito maior de conduzir esse cliente para um bom resultado, para resolver a questão do cliente, para inclusive explicar para aquele cliente que talvez que não é um problema da internet, que não é um problema técnico, que sim um problema dos aparelhos que ele usa lá, mas se não tiver passado, se não tiver feito uma integração, talvez não consiga fazer isso. Então escalar, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você sendo contratado para o suporte técnico, para a retenção, você vai ser ajudante, você vai ser auxiliar. Mas antes disso, você vai para campo, você vai acompanhar o nosso gestor da parte técnica, o nosso líder dos técnicos. Você vai acompanhar em alguma implantação, você vai entender quais os problemas que aparecem dentro de um setor técnico em campo. Ou seja, coloca ele, inclusive, às vezes para fazer algumas implantações para ele entender como que é aquilo, ou ajudar o técnico a fazer algumas implantações para entender os problemas que depois vão chegar até ele, e assim ele vai conseguir responder ou resolver de uma forma muito mais confortável e evitar a perda do cliente que está na base, porque cliente saindo da base custa muito dinheiro. Nós vamos falar aqui ainda em outro vídeo sobre retenção de cliente. Então aqui nós falamos sobre contratação, nós falamos sobre treinar seus técnicos, agora nós vamos falar também sobre respeitar a hierarquia. E quando nós falamos de hierarquia, mesmo empresa que tem 2 pessoas, tem um processo hierárquico.
Então, quando você define uma liderança dentro da sua empresa, não deixe quebrar essa hierarquia, porque é muito comum provedores com 10, 12, 20, 30, 50, até 100 colaboradores, às vezes têm acesso ao empresário ou sócios, às vezes têm acesso ao dono, às vezes são até parentes do dono, porque as empresas costumam contratar parentes, né? Isso é muito honroso, né? Você colocar a sua família para trabalhar, mas cuidado para definir esse posicionamento, ou seja, definir a liderança. Se você tem uma pessoa que é técnico e ele tem um gestor, ele tem um gerente da parte técnica, quando ele ligar direto para você, se ainda não estiver claro para ele, mesmo que você saiba, mesmo que você queira, mesmo que você possa e saiba da importância de resolver aquele problema naquela hora, você explica para ele, olha, liga primeiro para o seu líder, para o gestor. É com ele que você vai resolver. Então, os líderes de setores, o colaborador, o executor responde ao líder. O líder responde ao seu gestor. Os gestores vão responder aos diretores. Então é importante definir essa hierarquia e não quebrar essa hierarquia, porque senão bagunça tudo. Às vezes o suporte está com problema com o cliente e não consegue resolver, aí liga direto para o dono e o dono dá a solução. Depois ele vai sempre ligar para o dono, ele não vai passar pelo líder. E aquele líder o líder vai ficar desconfortável porque ele perde a autoridade dele. A autoridade no sentido de ele perde a referência dele mediante a equipe. Então é importante que você deixe claro para a equipe que eles respondem àquele líder. O líder que vai responder a você. Então é muito importante, quando alguém liga para você, diretamente, lá da ponta liga para você, oriente ligar para os seus líderes. E sim, e o líder é importante que dê a liberdade para o colaborador para tirar as suas dúvidas, para na hora que se deparar com um desafio, que não souber como resolver, de fato ter essa abertura. E que o líder saiba acolher com sabedoria. Porque se o líder fala assim, mas eu já te falei isso 10 vezes, aí não. Aí você está bloqueando o próximo problema que o colaborador, que a pessoa lá da ponta tiver, ele não vai entrar em contato com você. Às vezes ele vai querer resolver sozinho, às vezes ele vai ligar para um colega que às vezes nem sabe como ajudar ele a resolver. Ou seja, dê liberdade para a sua equipe te acionar, ou seja, entrar em contato com você para você ajudar. Mesmo que você já tenha falado 1, 2, 3 vezes, mas fale novamente. Porque se você já falou algumas vezes para ele, ele continuou sem entender, então eu vou te dar algo aqui, uma das características dos bons líderes que poucos sabem. Autorresponsabilidade e poder na comunicação. Ou seja, se eu expliquei algo para você e você continua fazendo diferente, é que a minha comunicação não chegou com clareza. Então é importante que a liderança deixe claro para quem? Para quem vai executar. E se a pessoa não está executando da forma correta, a responsabilidade é sua, é do líder. Então, o líder que tem autorresponsabilidade, que puxa a responsabilidade para si, ele começa a se comunicar melhor, ele começa a fazer uma avaliação diferente de como ele está passando a informação, ele começa a avaliar e refletir quais os pontos que ele precisa e merece aprimorar para ter uma equipe engajada, uma equipe motivada, ou seja, uma equipe que realmente traga o resultado que merece. Um outro ponto é empatia. Gere empatia com a sua equipe. E quando eu falo empatia, não é virar amigo dele. É claro que você não deve virar inimigo, mas não é aquele amigo que você, inclusive, às vezes fica com dó daquela pessoa. É se posicionar, mostrar a sua posição mediante a equipe, dar o exemplo para aquela equipe, ter a posição, mas sim, gerar essa empatia no sentido de confiança, fazer com que o colaborador confie em você, e para isso você precisa ter autoconfiança, e com isso você vai gerar uma empatia melhor. É entender o seu colaborador também, é entender que ele tem os limites dele, é entender os limites do seu colaborador, é entender os limites da sua equipe. Então o bom líder não é aquele que coloca metas inatingíveis, porque inatingíveis para a sua equipe,
porque para ele conseguiria atingir. E talvez você, líder, você tenha aí 5, 10, 15 anos de experiência para executar aquela função e você daria conta de fazer. Mas aí, aquele seu liderado, aquela pessoa da equipe, pode ser que ela não dê conta. E se você colocar metas inatingíveis, você frustra o seu colaborador. Mas também se você colocar metas muito pequenas, isso não vai inspirar, isso não vai motivar o seu colaborador. Lembrando que, dependendo do setor, você vai ter pessoas que gostam de desafios. Os executores adoram desafios. Então é importante você conhecer o seu colaborador, conhecer o limite dele, conhecer até onde ele pode ir. Isso, gerando empatia, você vai entender. Clareza na comunicação que eu falei aqui, confiança. E, sim, eu já falei aqui, quero falar mais uma vez, empresário ISP. Treine seus líderes. Defina a liderança. Defina e treine os seus líderes para você ter tempo para pensar, para você ter tempo para planejar, para você ter tempo para estudar, para você ter tempo para buscar as novidades no mercado. Então, liderança, gerência, você precisa, mesmo que você tenha uma empresa de 5 colaboradores, é importante que tenha alguém para responder quando você não está, quando você está buscando conhecimento, mais conhecimento, quando você está buscando novas parcerias. Então, liderança dentro do provedor vai fazer crescer muito mais. Os provedores que estão em normas aí são provedores que entenderam que definir liderança é fundamental para crescer. Agora, aqueles provedores que continuam pequenos, se nós observarmos, são aqueles provedores que não têm liderança definida ou que o dono está fazendo tudo. Então é importante ter liderança definidas para setores definidos. Então uma empresa que tem 6 colaboradores, é importante que ele tenha o setor definido. Mesmo que cada um faça um pouquinho, que é uma empresa pequena, é um micro provedor, mas é importante que tenha setores definidos, é importante que tenha um responsável pelo comercial, é importante que tenha um responsável pela parte técnica, mesmo que tenha somente um técnico, mas que tenha uma pessoa que tenha a responsabilidade, que puxe a responsabilidade por aquilo. Então, liderança é tudo dentro dos provedores. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Nós estamos numa série de vídeos VLMP, Vendas, Liderança e Marketing para Provedores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá. Nos vídeos estão nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, estão espalhados aí nas redes sociais do Noberto. Se você colocar meu nome, Noberto Alves Lulu, aí no Google vai aparecer. Se você colocar Instagram do Noberto ou Facebook do Noberto ou LinkedIn do Noberto, vai aparecer aí as redes sociais. Vai lá e assiste os vídeos anteriores e temos mais vídeos aqui. Nós ainda falaremos aqui sobre alguns assuntos importantes. E um dos mais importantes é a retenção. Um dos grandes problemas do provedor é sustentar o seu cliente na base. Então, um grande abraço, espero que tenha te ajudado. Um grande abraço, até a próxima. E beijo no coração de todos. Espero que vocês cresçam muito, cresçam da forma que vocês merecem. Tchau!